Alara Veneris Caelum tinha apenas 21 anos, quando foi entregue como tributo ao alfa rival de sua matilha. Com 2,60 metros de altura, ela era considerada um erro, nem totalmente loba, nem totalmente gigante. E seu próprio pai, o antigo beta da matilha lunar, a olhava com vergonha. O que ninguém sabia é que o colar de quartzo que ela herdara da mãe guardava um segredo ancestral capaz de mudar o destino de todas as matilhas. Quando Caelion Dareth Hale, o temido alfa das sombras, a viu pela primeira vez, seus olhos cinzentos brilharam com reconhecimento, e o aroma dela despertou nele algo que ele sentia em sonhos desde criança. A carroça de madeira reforçada balançava sobre as pedras do caminho, e cada solavanco arrancava um gemido abafado dos eixos. Alara estava sentada no centro, as pernas dobradas contra o peito, os cabelos prateados caindo sobre os ombros como um véu de luz. Suas mãos seguravam o colar de quartzo transparente, os dedos longos e delicados acariciando a pedra que pulsava levemente sob seu toque. Ela não chorava. Havia aprendido cedo que lágrimas não mudavam destinos. Ao seu redor, 6 lobos em forma humana montavam guarda. Nenhum deles olhava diretamente para ela. Era como se sua presença fosse um incômodo, uma lembrança inconveniente de algo que a matilha lunar preferia esquecer. Um deles, o mais jovem, virou-se e cuspiu no chão. Gigante maldita! Alara ergueu os olhos cor de mel e as pequenas faíscas douradas em suas íris cintilaram por um segundo. Ela abriu a boca, mas antes que qualquer palavra saísse, o líder da escolta levantou a mão. Silêncio! Estamos chegando. A carroça parou diante de um portão de ferro, forjado em forma de lobos uivando. Além dele, o território da matilha das sombras se estendia em colinas cobertas por pinheiros e neblina. O ar era mais frio ali, carregado com o cheiro de terra úmida e resina. Alara foi obrigada a descer. Seus pés tocaram o solo com um baque surdo que fez a terra vibrar. Os guardas recuaram instintivamente. Mantenham a postura, ordenou o líder, mas sua voz tremia. O portão se abriu com um rangido metálico, e então ele apareceu. Caelion Dareth Hale caminhava com a segurança de quem nascera para liderar. Seus cabelos negros com reflexos azulados balançavam ao vento, e os olhos cinzentos varreram a cena com frieza calculada. Ele vestia trajes de couro reforçado e metal, mas não carregava armas visíveis. Não precisava. Seu olhar pousou em Alara, e por um instante o mundo pareceu parar. Ela o encarou de volta, a respiração presa. Ele era alto, imponente, mas diante dela parecia menor. Ainda assim, não havia medo em seus olhos, apenas curiosidade. O líder da escolta deu um passo à frente e curvou-se brevemente. Alfa Caelion, conforme o Tratado de Paz, entregamos a bastarda da matilha lunar. Ela é sua, agora. Caelion não desviou o olhar de Alara. Seu nome? A voz dele era grave, firme, mas não cruel. Alara hesitou. Ninguém lhe pedira o nome em anos. Apenas a chamavam de a gigante ou a bastarda. Alara, respondeu ela, a voz baixa, mas clara. Alara, repetiu ele, como se testasse o peso da palavra. Então virou-se para o líder da escolta. Vocês podem ir, Alfa. Ela é perigosa. Deve ser mantida sob vigilância constante, acorrentada, se necessário. Caelion inclinou a cabeça levemente, os olhos ainda fixos em Alara. Eu decido o que é necessário em meu território. Agora, saiam. A escolta partiu sem discutir. O som dos cascos dos cavalos se afastou até desaparecer na neblina. Alara permaneceu imóvel, os braços ao longo do corpo, esperando o julgamento, a corrente, a sela. Era sempre assim, mas Caelion apenas deu um passo à frente. Você está com fome? A pergunta a pegou desprevenida. Ela piscou, confusa. Sim. Então venha. Ele virou-se e começou a caminhar em direção ao território. Alara olhou ao redor, sem saber se deveria segui-lo ou esperar ordens mais claras. Caelion parou e olhou por cima do ombro. Alara, você não é prisioneira aqui. Você é minha convidada. As palavras a atingiram como um golpe gentil.
Ela engoliu em seco e deu o primeiro passo, depois outro e outro. Eles caminharam em silêncio por um caminho de pedra que levava ao coração da aldeia. Casas de madeira e pedra se erguiam em semicírculo ao redor de uma grande fogueira central. Lobos em forma humana e alguns em forma lupina pararam o que faziam para observá-la passar. A Lara sentia o peso dos olhares. Alguns eram de medo, outros de desconfiança, mas nenhum ousava se aproximar enquanto Caelion caminhava ao lado dela. Eles chegaram a uma casa maior, construída no topo de uma colina com vista para toda a matilha. A porta era alta o suficiente para ela passar sem se curvar. Algo raro. Caelion entrou primeiro e acenou para que ela o seguisse. Dentro, o ambiente era simples, mas acolhedor. Uma lareira acesa aquecia o espaço e uma mesa longa de carvalho ocupava o centro. Havia bancos reforçados e uma cadeira maior, claramente feita sob medida. "Sente-se", disse ele, apontando para a cadeira. A Lara obedeceu, ainda desconfiada. Caelion serviu pão, queijo, carne seca e uma caneca de chá quente. Colocou tudo diante dela e então se sentou do outro lado da mesa. "Coma", ela hesitou, mas a fome falou mais alto. Comeu devagar, tentando manter a compostura, mas cada mordida a lembrava de quanto tempo havia passado desde a última refeição decente. Caelion a observava em silêncio, os dedos entrelaçados sobre a mesa. "Por que você não luta?", perguntou ele de repente. A Lara parou de mastigar e ergueu os olhos. "Como? Você tem força para derrubar uma matilha inteira, mas se deixou levar como um cordeiro. Por quê?" Ela engoliu o pedaço de pão com dificuldade. "Porque lutar não muda nada, apenas torna tudo pior." Caelion inclinou-se levemente para a frente. "Quem te ensinou isso?" "A vida." Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a lua que começava a surgir no céu. "Você sabe por que te trouxeram para cá? Para me punir, para me humilhar, para me lembrar que não pertenço a lugar nenhum." Caelion virou-se e pela primeira vez ela viu algo diferente em seus olhos. Não pena, não desprezo, mas algo que ela não conseguia nomear. "Eles te trouxeram aqui porque tinham medo de você, e agora você é minha responsabilidade." A Lara baixou o olhar. "Então me acorrente, me prenda, faça o que quiser. Eu não vou resistir. Eu não vou fazer nada disso." Ela ergueu a cabeça, surpresa. Caelion deu um passo em sua direção, os olhos cinzentos fixos nos dela. "Você vai ficar aqui. Vai comer, descansar, viver, e quando estiver pronta, vai me contar quem você realmente é. Porque eu já sei uma coisa, a Lara Veneris Caelum." Ele parou a poucos passos dela, tão próximo que ela podia sentir o calor de sua presença. "Você não foi enviada para mim como castigo." A voz dele baixou, carregada de certeza. "Você foi enviada como destino." Antes que ela pudesse responder, um uivo ecoou na noite. Não era um uivo comum, era um chamado de alerta. Caelion virou-se bruscamente em direção à porta, os músculos tensos. "Fique aqui! O que está acontecendo?" Ele olhou para ela uma última vez, a mandíbula cerrada. Alguém da matilha lunar veio buscá-la de volta. Caelion saiu da casa como uma sombra, e a Lara ficou sozinha na penumbra da lareira. O coração dela batia descompassado. Alguém viera buscá-la. Mas por quê? A matilha lunar a rejeitara, a entregara como um objeto descartável. O que poderia ter mudado? Ela se levantou devagar, os joelhos tremendo. Pela janela, via vultos se movendo rapidamente entre as árvores. Tochas iluminavam rostos tensos. E então ouviu a voz. "Alpha Caelion, exigimos a devolução da gigante. Ela não pertence a você." A Lara conhecia aquela voz. Era Teron, o filho mais velho do antigo Beta, seu meio-irmão, o homem que cuspia em sua direção sempre que a via. Caelion respondeu com calma mortal. "O tratado foi selado. Ela foi entregue. Não há devolução. O tratado foi um erro. A gigante carrega algo que pertence à nossa matilha, algo que não deveria ter saído de nossas terras." A Lara apertou o colar de quartzo contra o peito. O coração dela disparou. Era isso. Eles queriam o colar da mãe. Mas por quê? Era apenas uma pedra. Ou não? Caelion cruzou os braços, a postura inflexível. Se algo tão valioso estava em posse dela, por que a entregaram? Teron hesitou.
Alara podia ver a mandíbula dele se contorcer de raiva. Isso não é da sua conta, Alfa. Devolva a gigante e evitaremos derramamento de sangue. Ameaças em meu território? Você é corajoso ou apenas estúpido? Os lobos da Matilha das Sombras começaram a se posicionar ao redor de Caelion, formando uma barreira silenciosa. Theron trouxera apenas 5 guerreiros. Eles estavam em desvantagem. Alara não conseguia mais ficar parada. Saiu da casa e caminhou até a borda da colina. Todos os olhares se voltaram para ela. Theron sorriu com desdém. Aí está ela, a aberração que nunca deveria ter nascido. Caelion virou-se, os olhos brilhando com fúria contida. Volte para dentro. Não, disse Alara, a voz firme apesar do medo. Se é comigo que vocês querem falar, então falem. Theron deu um passo à frente, ignorando Caelion. O colar gigante. Entregue o colar e iremos embora. Alara segurou a pedra com mais força. Esse colar era da minha mãe. É a única coisa que tenho dela. Sua mãe roubou isso de nossas terras. Agora, devolva o que não é seu. Caelion se interpôs entre Alara e Theron, a presença dele como uma muralha. Ela não vai entregar nada, e você não vai tocá-la. Theron rangeu os dentes. Você vai iniciar uma guerra por causa de uma bastarda? Eu vou proteger quem está sob minha proteção. Se isso te incomoda, o problema é seu. O silêncio que se seguiu era denso, perigoso. Alara podia sentir a tensão no ar, como a calma antes da tempestade. Theron cuspiu no chão. Você vai se arrepender, Alfa. Todos vocês vão se arrepender. Ele fez um gesto brusco e os 5 guerreiros recuaram. Em poucos segundos, desapareceram na escuridão da floresta. Caelion permaneceu imóvel até que o último som de passos se dissipasse. Então, virou-se para Alara. O que há nesse colar? Ela olhou para a pedra de quartzo, que agora brilhava levemente sob a luz da lua. Eu não sei. Minha mãe disse que ele me protegeria, mas nunca explicou de quê. Caelion se aproximou devagar, os olhos fixos no colar. Posso? Alara hesitou, mas depois assentiu. Ele estendeu a mão e tocou a pedra com a ponta dos dedos. No instante em que sua pele fez contato, uma luz suave pulsou do quartzo, envolvendo os dois em um brilho prateado. Caelion recuou imediatamente, os olhos arregalados. Você sentiu isso? Alara assentiu, a respiração acelerada. O que foi? Magia antiga, muito antiga. Ele passou a mão pelo rosto tentando processar. Sua mãe não era apenas uma guardiã das montanhas, era? Alara baixou os olhos. Ela nunca me contou quem realmente era. Morreu quando eu tinha 7 anos. Deixou apenas o colar e uma frase. Quando a lua chamar, você saberá. Caelion ficou em silêncio por um longo momento. Então, deu um passo para trás e cruzou os braços. Você vai ficar aqui, sob minha proteção. Mas precisamos descobrir o que esse colar significa antes que Theron volte com um exército. Alara sentiu um nó na garganta. Por que você está fazendo isso? Você não me conhece. Eu sou um fardo, um erro. Caelion a encarou com uma intensidade que a fez tremer. Você não é um erro. E eu não sei explicar, Alara, mas desde o momento em que te vi, algo em mim reconheceu algo em você. Ele deu mais um passo em direção a ela, tão perto que ela podia ver as nuances de prata em seus olhos cinzentos. E eu protejo o que é meu. Antes que ela pudesse perguntar o que aquilo significava, um grito ecoou, vindo da entrada da aldeia. Um dos guardas corria em direção a eles, o rosto pálido de terror. Alfa! Alfa! Caelion! Caelion virou-se bruscamente. O que aconteceu? O guarda parou, ofegante, e apontou para a floresta. Eles deixaram uma mensagem, cravada na árvore da fronteira. Que mensagem? O guarda engoliu em seco. Devolva a gigante até a próxima lua vermelha, ou a Matilha das Sombras será apagada do mapa. Caelion cerrou os punhos. Alara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A próxima lua vermelha era daqui a 3 dias. A noite caiu pesada sobre a Matilha das Sombras. Caelion convocara uma reunião de emergência com seus guerreiros mais experientes, mas Alara fora excluída. Ela permaneceu na casa no topo da colina, olhando pela janela enquanto o fogo da fogueira central iluminava rostos sérios e tensos. 3 dias.
Apenas 3 dias até a lua cheia. Ela tocou o colar de quartzo, sentindo o calor suave que emanava da pedra, o que sua mãe escondera ali. Por que aquilo era tão importante para a matilha lunar? A porta se abriu e Caelion entrou. Seus ombros estavam rígidos, mas quando seus olhos encontraram os dela, algo neles se suavizou. A reunião terminou por enquanto. Ele caminhou até a lareira e se serviu de uma caneca de chá. Bebeu devagar, o silêncio pesando entre eles. Alara reuniu coragem. Eu posso ir embora. Posso voltar para eles. Não precisa arriscar sua matilha por minha causa. Caelion colocou a caneca sobre a mesa com um baque seco e virou-se para ela, os olhos brilhando. Não, mas eles vão atacar. Vão destruir tudo por minha causa. Eles vão tentar e vão fracassar. Alara deu um passo à frente frustrada. Você não entende? Eu não valho isso. Não valho uma guerra. Caelion fechou a distância entre eles em 3 passadas longas. Ficou tão perto que ela precisou erguer o queixo para encará-lo. Quem te disse que você não vale nada? A voz dele era baixa, intensa, carregada de algo que fez o coração dela acelerar. Todos, minha vida inteira, todos me disseram isso. Então todos estavam errados. Ele ergueu a mão devagar e, com delicadeza surpreendente, afastou uma mecha de cabelo prateado do rosto dela. Seus dedos roçaram a pele dela e Alara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você não é um erro, Alara. Você é extraordinária. Ela prendeu a respiração. Ninguém nunca falara com ela assim. Ninguém nunca a olhara assim. Por que você está fazendo isso? Sussurrou ela. Por que arriscar tudo? Caelion inclinou a cabeça, os olhos percorrendo o rosto dela como se estivesse memorizando cada detalhe. Porque desde que você chegou, algo em mim acordou, algo que estava adormecido. Quando toquei o colar e senti aquela luz, eu soube. Soube o quê? Que você foi destinada a mim. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Alara sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, mas não as deixou cair. Destino não existe para pessoas como eu. Existe, e eu vou provar isso para você. Ele deu mais um passo, diminuindo ainda mais a distância. Alara podia sentir o calor que emanava dele, o cheiro de pinho e terra que se misturava com algo selvagem, algo puramente dele. O coração dela batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Caelion ergueu a mão e tocou o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha com uma ternura que a fez tremer. Posso, murmurou ele, a voz rouca. Alara não confiava na própria voz, apenas assentiu. Ele se inclinou devagar, os olhos fixos nos dela, dando tempo para que ela recuasse se quisesse. Mas ela não recuou. Ficou ali, prendendo a respiração, o mundo inteiro reduzido àquele momento. Os lábios dele estavam a milímetros dos dela, quando a porta se escancarou com violência. Caelion se afastou imediatamente, virando-se para encarar o intruso. Alara deu um passo para trás, o coração ainda disparado. Era Serafine, a conselheira mais antiga da matilha. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque apertado, e seus olhos escuros brilhavam com desaprovação. Alfa, preciso falar com você. Agora. Caelion cerrou a mandíbula. Isso pode esperar. Não, não pode. É sobre a gigante. Alara sentiu o estômago afundar. Serafine a encarou com frieza. Os anciãos se reuniram e chegaram a uma decisão. Caelion deu um passo à frente, colocando-se entre Alara e Serafine. Que decisão? A matilha não pode entrar em guerra por causa dela. Os riscos são grandes demais. Ela deve ser devolvida. Eu sou o Alfa, e eu decido. Serafine inclinou a cabeça, mas não recuou. Com todo respeito, Alfa, você não pode tomar decisões baseadas em sentimentos pessoais. A sobrevivência da matilha está em jogo. Minha decisão está tomada. Alara fica. Mesmo que isso custe a vida de todos nós? O silêncio que se seguiu foi esmagador. Alara sentiu a culpa se enroscando em seu peito como uma cobra. Caelion respirou fundo, os punhos cerrados. Alara fica e não haverá guerra. Eu vou até a matilha lunar e negociarei pessoalmente. Serafine arqueou uma sobrancelha. E se eles se recusarem a negociar, então eu farei com que eles aceitem. A conselheira suspirou e virou-se para sair, mas parou na porta. Tenha cuidado, Alfa. Paixões obscurecem o julgamento. E um Alfa que não enxerga com clareza condena seu povo.
Ela saiu, fechando a porta atrás de si. Alara abraçou o próprio corpo, sentindo-se menor do que nunca, apesar de sua altura. Ela está certa. Eu estou colocando todos em perigo. Kaelion virou-se para ela, a expressão firme. Não, você não está fazendo nada. Eu é quem fez a escolha, e eu não me arrependo. Ele caminhou até ela e segurou suas mãos, entrelaçando os dedos. Amanhã eu vou até a matilha lunar. Vou descobrir o que eles querem de verdade e vou encontrar uma forma de resolver isso sem derramamento de sangue. E se não houver outra forma? Ele apertou as mãos dela. Sempre há outra forma. Alara olhou para os olhos dele e viu determinação, coragem e algo mais. Algo que a fazia querer acreditar. Mas antes que pudesse responder, um uivo distante cortou a noite. Não era um uivo comum, era um chamado de caça. Kaelion soltou as mãos dela e correu até a janela. Seus olhos se arregalaram. Não, o que foi? Perguntou Alara, o medo voltando. Ele virou-se, o rosto pálido. Eles não esperaram 3 dias. Estão atacando agora. Kaelion correu para fora da casa e Alara o seguiu. A aldeia estava em caos. Tochas queimavam por toda parte e os gritos de guerra ecoavam entre as árvores. Lobos em forma lupina e humana lutavam contra invasores que surgiam das sombras como fantasmas. Theron liderava o ataque, seus olhos brilhando com fúria enquanto derrubava um guerreiro da matilha das sombras. "Entreguem a gigante!" rugiu ele, a voz ecoando sobre o som de metal contra metal. Kaelion se transformou parcialmente, suas presas surgindo enquanto seus olhos brilhavam em prata metálica. Ele avançou contra os invasores com velocidade letal, derrubando 3 de uma vez. Alara ficou paralisada no topo da colina, assistindo ao massacre. Sua culpa era um peso esmagador. Tudo aquilo era por causa dela. Pessoas estavam morrendo por causa dela. Uma sombra se moveu ao lado dela. Ela virou-se e viu Serafine, mas a expressão da conselheira não era de medo, era de satisfação fria. "Finalmente", murmurou Serafine. "O quê?" Alara franziu a testa, confusa. Antes que pudesse reagir, Serafine ergueu uma adaga e a lançou. Não em Alara, mas em Kaelion. "Não!" gritou Alara. A adaga cortou o ar em direção às costas de Kaelion, que estava distraído lutando. Alara não pensou, apenas agiu. Correu com uma velocidade que não sabia possuir e se jogou na frente dele. A lâmina atingiu seu ombro esquerdo, rasgando a pele e arrancando um grito de dor dela. Kaelion virou-se imediatamente, os olhos arregalados de horror. "Alara!" Ela caiu de joelhos, a mão pressionando o ferimento. Sangue escorria entre seus dedos. Kaelion a segurou antes que ela desabasse completamente, o rosto pálido de fúria e medo. "Serafine!" rugiu ele, virando-se para a conselheira. Mas Serafine já estava recuando, um sorriso amargo nos lábios. "Você escolheu ela em vez da matilha, Alfa. Agora colha as consequências." Ela fez um gesto e vários guerreiros da própria matilha das sombras viraram suas armas contra Kaelion. Uma traição interna. Kaelion rosnou, segurando Alara com um braço enquanto encarava os traidores. "Vocês ousam me trair? Nós salvamos a matilha", disse um dos guerreiros, a voz dura. "Você estava cego, cego por ela." Theron aproveitou o momento de confusão e avançou, cercando Kaelion e Alara com seus homens. "É o fim, Alfa das Sombras. Entregue a gigante e talvez eu poupe sua vida." Kaelion apertou Alara contra o peito, os olhos brilhando com determinação mortal. "Nunca!" Alara sentiu o calor do colar de quartzo aumentando contra sua pele. A pedra começou a brilhar, pulsando em sincronia com seu coração acelerado. "Kaelion", sussurrou ela, a voz fraca. "O colar está queimando." Ele olhou para baixo e viu a luz prateada envolvendo os dois. O brilho ficou tão intenso que todos ao redor tiveram que proteger os olhos. E então uma voz ecoou. Não vinha de lugar nenhum e vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Era antiga, poderosa, feminina. "Quem ousa tocar na herdeira da primeira guardiã?" O silêncio caiu como um manto. Até os sons da batalha cessaram. Alara sentiu algo se mover dentro dela, algo adormecido despertando. Sua visão ficou branca por um instante, e então ela viu memórias que não eram suas.
Uma mulher gigante de cabelos prateados em pé diante de uma matilha de lobos, selando um pacto de sangue. Lobos e gigantes unidos para proteger as terras sagradas. Uma aliança que fora quebrada, uma traição antiga e uma profecia. Quando a herdeira e o alfa das sombras se unirem, a aliança renascerá. A luz desapareceu tão rapidamente quanto surgira. Alara ofegou, voltando ao presente. Caelion a segurava firmemente, os olhos arregalados. "Você viu?" sussurrou ela. "Vi." Teron deu um passo para trás, o rosto pálido. Impossível. A linhagem da primeira guardiã foi extinta há séculos. Alara forçou-se a ficar de pé, apoiando-se em Caelion. O ferimento em seu ombro ainda sangrava, mas a dor parecia distante agora. "Não foi extinta", disse ela, a voz mais firme do que nunca. "Minha mãe era a última, e agora eu sou." Serafine rangeu os dentes. "Isso não muda nada. Ela ainda é uma ameaça, ainda é um erro." "Ela não é um erro." A voz de Caelion cortou o ar como uma lâmina. "Ela é a chave para acabar com a guerra entre nossas matilhas e as tribos das montanhas." Teron cuspiu no chão. "Belas palavras, mas eu não vim aqui para ouvir profecias. Vim buscar o que é nosso." Ele fez um sinal, e seus guerreiros avançaram novamente. Caelion rosnou, preparando-se para lutar, mas Alara colocou a mão sobre o peito dele. "Não, chega de sangue." Ela deu um passo à frente, encarando Teron. Sua altura se erguia sobre todos, mas pela primeira vez em sua vida, ela não se encolhia, não sentia vergonha. "Você quer o colar? Então venha buscá-lo." Teron sorriu, cruel, com prazer. Ele avançou, mas no momento em que sua mão tocou o quartzo, uma onda de energia o lançou para trás com tanta força que ele voou vários metros, atingindo uma árvore com um estrondo. Alara olhou para suas próprias mãos, surpresa. O colar brilhava intensamente, e ela podia sentir poder correndo por suas veias. Poder que sempre estivera lá, adormecido. Teron levantou-se cambaleando, sangue escorrendo de sua boca. "Bruxa, você é uma bruxa." "Não", disse Alara, a voz ecoando com autoridade. "Eu sou uma guardiã." Antes que alguém pudesse reagir, flechas cortaram o ar vindo da floresta. Não eram flechas comuns, eram feitas de prata pura. Gritos ecoaram enquanto guerreiros de ambos os lados caíam. Caelion agarrou Alara e a puxou para trás de uma árvore. "Caçadores!" sibilou ele, os olhos varrendo a escuridão. "Caçadores?" Alara estava confusa, ainda processando o que acabara de acontecer. "Caçadores de criaturas sobrenaturais. Eles vieram por você." Uma voz fria ecoou da floresta. "Entreguem a gigante e nós poupamos o resto." Caelion olhou para Alara, o medo evidente em seus olhos pela primeira vez. "Eles sabem." "Sabem o quê?" "Que você vale mais viva do que morta." Caelion não esperou. Agarrou a mão de Alara e correu, puxando-a para longe da clareira, enquanto flechas de prata choviam ao redor deles. Uma passou tão perto que cortou uma mecha dos cabelos prateados dela. "Para onde vamos?" ofegou Alara, tentando acompanhar o ritmo dele, apesar do ferimento no ombro. "Para as cavernas ao norte. É o único lugar onde podemos nos esconder." Atrás deles, os gritos de batalha continuavam. A matilha lunar e os traidores da matilha das sombras agora lutavam lado a lado contra os caçadores. Inimigos unidos por um inimigo maior. Mas Caelion sabia a verdade. Assim que os caçadores fossem derrotados, eles voltariam a caçar Alara. Eles correram pela floresta, galhos chicoteando seus rostos. Alara tropeçou em uma raiz, mas Caelion a segurou antes que caísse. "Eu estou atrasando você", disse ela, a voz trêmula. "Me deixe aqui. Fuja." Caelion parou bruscamente e virou-se para ela, o rosto a centímetros do dela. "Eu não vou te deixar. Nunca." "Caelion, seja racional. Você pode sobreviver se..." Ele colocou as mãos no rosto dela, forçando-a a encará-lo. "Você não entendeu ainda? Eu prefiro morrer ao seu lado do que viver sem você." Antes que ela pudesse responder, o som de passos pesados ecoou atrás deles. Os caçadores estavam se aproximando. Caelion soltou-a e olhou ao redor rapidamente. Havia uma ravina à esquerda, coberta por vegetação densa. Ele apontou. "Por ali, rápido!" Eles desceram pela encosta íngreme, deslizando sobre pedras úmidas e musgo. Alara usou sua altura para segurar-se em galhos mais altos.
passos, ajudando Caelion a descer com mais segurança. Chegaram ao fundo da ravina, onde um riacho estreito corria entre as pedras. Caelion parou para ouvir. Passos acima deles. Vozes. Pelo menos 5 caçadores. Eles foram para o sul, disse uma voz masculina, áspera. Não, o Alfa é esperto demais para isso. Verifiquem a ravina. Caelion praguejou baixinho e puxou Alara para debaixo de uma saliência rochosa coberta por musgo e raízes pendentes. O espaço era apertado, forçando-os a ficarem colados um ao outro. Alara podia sentir o coração dele batendo contra o peito dela. Ou era o dela, não conseguia distinguir. Ele colocou a mão sobre a boca dela, um gesto silencioso pedindo silêncio absoluto. Ela assentiu. Os passos dos caçadores ecoaram acima deles. Pedras caíram na ravina, salpicando água. Alara prendeu a respiração. Um caçador desceu parcialmente, segurando uma tocha. A luz dançava sobre as pedras, aproximando-se perigosamente do esconderijo deles. Caelion desembainhou uma adaga que carregava na cintura. Seus olhos encontraram os de Alara e neles ela viu determinação mortal. Ele lutaria até o último suspiro. A tocha se aproximou mais. Alara podia ver a sombra do caçador projetada nas pedras. E então, um uivo distante cortou a noite. O caçador parou, virando-se bruscamente. Reforços, lobos! Vamos, a gigante não vale a pena se perdermos toda a equipe. Os passos se afastaram rapidamente. Em poucos minutos, o silêncio voltou, quebrado apenas pelo murmúrio do riacho. Caelion esperou mais 5 minutos antes de relaxar. Baixou a mão do rosto de Alara e suspirou pesadamente. Foi por pouco. Alara assentiu, ainda tremendo. Então percebeu que ele ainda a segurava pela cintura e que seus corpos estavam pressionados um contra o outro no espaço apertado. Ele percebeu ao mesmo tempo. Seus olhos se encontraram e por um momento o mundo lá fora deixou de existir. Alara, sussurrou ele, a voz rouca. Eu preciso te dizer algo. O quê? Quando vi aquela adaga vindo em minha direção e você se jogou na frente, meu coração parou. Eu pensei que tinha te perdido antes mesmo de te ter. Ela engoliu em seco. Eu não consegui pensar, apenas agi. Por quê? Por quê? Ela hesitou, procurando as palavras. Porque você é a primeira pessoa que olhou para mim e não viu um monstro. Você viu eu. Caelion ergueu a mão e tocou o rosto dela, o polegar traçando a linha de sua mandíbula. Você nunca foi um monstro. Você é incrível, forte, corajosa, linda. O coração de Alara acelerou. Caelion, ele se inclinou e desta vez nada os interrompeu. Seus lábios encontraram os dela em um beijo suave, cheio de promessa e desespero. Um beijo que dizia tudo que palavras não conseguiam expressar. Alara sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto, mas não eram de tristeza, eram de alívio, de esperança, de algo que ela pensou que nunca teria. Quando eles se separaram, Caelion encostou a testa na dela. Não importa o que aconteça, Alara, eu vou proteger você. Vou encontrar um jeito de acabar com isso. Como? O mundo inteiro parece estar contra nós. Então vamos mudar o mundo. Ela riu, um som fraco, mas genuíno. Você é louco, talvez, mas sou seu louco. Eles permaneceram assim por mais alguns minutos, roubando um momento de paz em meio ao caos. Então, Caelion suspirou e se afastou. Precisamos nos mover. As cavernas ficam a 1 hora daqui. Podemos descansar lá e pensar em um plano. Alara assentiu e eles saíram do esconderijo. Seguiram o riacho até encontrar uma trilha estreita que subia pela lateral da ravina. A lua cheia surgia no horizonte, banhando tudo em luz prateada. O colar de Alara pulsou em resposta, brilhando suavemente. Ele está reagindo à lua, observou Caelion. Eu sei, posso sentir algo chamando, como se a lua estivesse tentando me dizer algo. Eles caminharam em silêncio por mais 20 minutos até avistarem a entrada das cavernas. Eram formações rochosas antigas, cobertas por era e musgo. Caelion entrou primeiro, verificando se estava seguro. Acenou para que ela o seguisse. Dentro, o ar era fresco e cheirava a terra úmida. Havia marcas nas paredes, símbolos antigos que Alara não reconhecia. O que é este lugar? Templo antigo, de antes das matilhas. Dizem que era sagrado para os primeiros lobos e... Ele parou,
olhando para ela e para os gigantes. Alara tocou uma das marcações na parede. No momento em que seus dedos fizeram contato, as marcas começaram a brilhar. Caelion recuou surpreso. Alara, o que você fez? Eu não sei, eu apenas... O chão tremeu. Pedras caíram do teto, e então uma parede inteira da caverna começou a se mover, revelando um corredor escondido. Do corredor veio uma voz, fraca, mas clara. Finalmente, a herdeira retornou. Caelion e Alara trocaram olhares, e então, de dentro da escuridão, figuras começaram a surgir. Não eram caçadores, não eram lobos, eram gigantes, dezenas deles, e todos caíram de joelhos diante de Alara. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. Alara olhou para os gigantes ajoelhados diante dela, o coração disparado. Eram pelo menos 30, talvez mais, todos com alturas variando entre 2 e 3 metros. Suas vestes eram simples, feitas de couro e tecido grosso, mas havia dignidade em seus rostos. Um deles se levantou. Era o mais velho, com cabelos brancos trançados e olhos de um azul profundo que lembrava céu de inverno. Ele deu um passo à frente e curvou-se novamente. Herdeira da primeira guardiã, esperamos por você durante 20 anos. Alara sentiu a garganta apertar. Eu não entendo. Quem são vocês? Por que estão aqui? Somos os últimos guardiões, sobreviventes do massacre que exterminou quase toda a nossa raça. Sua mãe, Elindra, nos escondeu aqui antes de partir para proteger você. Caelion deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente na frente de Alara. Massacre? Que massacre! O ancião voltou seus olhos para Caelion e havia respeito em seu olhar. Alfa das sombras, sua linhagem também carrega o peso da verdade esquecida. Explique. O ancião suspirou e gesticulou para que todos se sentassem. Alara e Caelion se acomodaram sobre pedras planas, enquanto o ancião começava. Há 300 anos, lobos e gigantes viviam em harmonia. A primeira guardiã, ancestral de Alara, selou um pacto de sangue com o primeiro Alfa, ancestral de Caelion. Juntos, protegiam as terras sagradas das montanhas do norte contra forças obscuras. Ele fez uma pausa, a dor evidente em seu rosto. Mas a ganância e o medo envenenaram o coração dos homens. Um grupo de lobos, liderados por um alfa traidor, conspirou para romper a aliança. Eles acreditavam que os gigantes eram poderosos demais, uma ameaça à supremacia das matilhas. Na noite da lua vermelha, atacaram. Massacraram centenas de gigantes enquanto dormiam. Alara levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus! A primeira guardiã, em seu último suspiro, lançou uma maldição. Disse que nenhuma matilha conheceria paz verdadeira até que um descendente seu e um descendente do alfa traidor se unissem e desfizessem o sangue derramado. Caelion franziu a testa. Alfa traidor? Quem foi? O ancião o encarou com pesar. Seu bisavô, Caelion Darth Hale, Thoran Hale, o alfa que iniciou a guerra. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Caelion ficou pálido, os punhos cerrados. Não, minha linhagem, nós sempre fomos honrados. A história é contada pelos vencedores, Alfa. Sua família apagou a verdade, mas a profecia permanece. Apenas a união da herdeira com um descendente direto de Thoran pode quebrar a maldição e restaurar a paz. Alara olhou para Caelion, o coração apertado. Ele evitava seu olhar, a mandíbula tensa. Então foi isso, murmurou ele, a voz amarga. O destino não me escolheu por amor. Foi para pagar pelos pecados do meu sangue. Não. Alara segurou o rosto dele, forçando-o a encará-la. Não foi o destino que me fez me apaixonar por você. Fui eu. Eu escolhi você. Os olhos dele brilharam com emoção. Alara, e eu escolho você agora. Não importa o que seu bisavô fez. Você não é ele. O ancião pigarreou suavemente. A mais herdeira. Alara virou-se para ele, apreensiva. O quê? A união deve ser selada sob a lua vermelha. E ela acontece amanhã ao anoitecer.
Se não for consumada até lá, a maldição se tornará permanente. As matilhas entrarão em guerra eterna e os gigantes desaparecerão para sempre. Caelion se levantou bruscamente. 2 dias? Como vamos sobreviver 2 dias com caçadores, traidores e a matilha lunar atrás de nós? Vocês têm aliados agora, disse o ancião, apontando para os gigantes. Nós lutaremos ao lado de vocês. Protegeremos a herdeira até que a profecia se cumpra. Alara também se levantou, a mente girando. E se não conseguirmos? E se formos capturados antes da lua vermelha? O ancião baixou os olhos. Então, tudo estará perdido. Um dos gigantes mais jovens se aproximou, carregando algo embrulhado em pano. Ajoelhou-se diante de Alara e estendeu o pacote. Isto pertencia à sua mãe, herdeira. Alara pegou o pacote e desembrulhou com cuidado. Dentro havia uma armadura. Não era feita de metal, mas de escamas translúcidas que brilhavam como quartzo sob a luz. Era leve como seda, mas Alara sabia instintivamente que era indestrutível. A armadura da guardiã, sussurrou o ancião com reverência. Forjada pela primeira, passada de geração em geração. Agora é sua. Alara tocou as escamas e elas pulsaram sob seus dedos, reconhecendo-a. Caelion colocou a mão no ombro dela. Vista, vamos precisar de toda a proteção possível. Ela assentiu e se virou para trocar de roupa. Quando voltou vestindo a armadura, os gigantes se curvaram novamente. Caelion a olhou, os olhos arregalados. A armadura moldava-se perfeitamente a seu corpo, as escamas refletindo luz prateada. Ela parecia uma guerreira ancestral, uma deusa da lua. Você está impressionante. Alara corou levemente. Obrigada. O ancião bateu seu cajado no chão 3 vezes. Guardiões, preparem-se. Partimos ao amanhecer. Precisamos levá-la até o Templo da Lua Vermelha antes que os inimigos descubram onde estamos. Os gigantes se dispersaram, preparando armas e suprimentos. Caelion puxou Alara para um canto mais afastado da caverna. Você tem certeza disso? Certeza de que quer seguir em frente? Porque ainda há tempo para... Ela colocou o dedo sobre os lábios dele. Eu tenho certeza de você. E isso é tudo que importa. Ele fechou os olhos e a puxou para um abraço apertado. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Juro pela minha vida. Eu sei. Eles permaneceram assim por um longo momento, absorvendo a força um do outro. Então, um dos gigantes gritou da entrada da caverna. Alfa! Herdeira! Precisam ver isso! Correram até a entrada. O gigante apontava para o vale abaixo. Tochas, centenas delas, cercando completamente a base da montanha. Caelion praguejou. Eles nos encontraram. O ancião surgiu ao lado deles, o rosto sombrio. Não são apenas os caçadores. Vejo estandartes da matilha lunar e... Ele franziu o senho. Estandartes da matilha das sombras também. Alara sentiu o sangue gelar. Serafine. Eles se uniram, disse Caelion, a voz tensa. Todos contra nós. O ancião virou-se para eles. Há uma passagem secreta. Podemos fugir. Para onde? Perguntou Alara. Eles vão nos perseguir até o fim do mundo. Caelion olhou para ela. Então para o exército abaixo. Então não fugimos. O quê? Ele virou-se para o ancião. Quantos guerreiros você tem? 32. Contra centenas lá embaixo. Sim, Caelion sorriu, mas não havia humor nele. Apenas determinação fria. Então faremos com que cada um valha por 10. Antes que alguém pudesse responder, uma flecha flamejante foi disparada, atingindo a entrada da caverna. Presa nela, havia uma mensagem. Caelion a arrancou e leu em voz alta, o rosto ficando mais pálido a cada palavra. Entreguem a gigante até o amanhecer, ou incendiaremos a montanha inteira. Vocês têm 1 hora. Caelion amassou a mensagem na mão, a mandíbula cerrada. 1 hora. 60 minutos para decidir entre entregar Alara ou condenar todos à morte. Precisamos da passagem secreta, disse o ancião. Agora. Não. Alara deu um passo à frente. Eles vão incendiar a montanha de qualquer forma. Pessoas inocentes vão morrer. Não posso permitir isso. Caelion agarrou o braço dela. Não ouse pensar em se entregar. É a única forma de... Não! A voz dele ecoou pela caverna. Nós lutamos, juntos. O ancião levantou o cajado. Guardiões, às posições. Protejam a herdeira com suas vidas.
Os gigantes se moveram rapidamente, bloqueando a entrada com pedras e preparando armas. Lanças, machados e alguns até carregavam arcos do tamanho de árvores pequenas. Caelion virou-se para Alara, segurando o rosto dela entre as mãos. Fique atrás de mim. Não importa o que aconteça, não saia da minha vista. Caelion, eu posso lutar. Eu tenho a armadura, eu tenho os poderes. Você não sabe controlar esses poderes ainda. Por favor, Alara, deixe-me proteger você. Ela queria argumentar, mas viu o medo genuíno nos olhos dele. Não medo pela própria vida, medo de perdê-la. Está bem. Ele a beijou rapidamente, intensamente, como se fosse a última vez. Eu te amo, sussurrou ele contra os lábios dela. Alara sentiu o coração explodir. Eu também te amo. Um estrondo sacudiu a montanha. Eles estavam atacando. Caelion se transformou parcialmente, suas presas e garras surgindo, os olhos brilhando em prata. Correu para a entrada ao lado dos gigantes. A batalha foi brutal desde o primeiro segundo. Lobos em forma lupina escalavam as rochas, flechas choviam e o fogo começou a se espalhar pela vegetação ao redor da caverna. A fumaça engrossava o ar, tornando difícil respirar. Alara assistia da retaguarda, o coração apertado a cada vez que via Caelion desviar de um golpe mortal. Ele lutava com ferocidade impressionante, mas estava em desvantagem numérica. Um gigante caiu ao lado dela, uma flecha de prata atravessando seu peito. Ela gritou e se ajoelhou ao lado dele. Não, não! O gigante segurou a mão dela, os olhos já perdendo o brilho. Proteja nossa esperança, herdeira! Ele fechou os olhos. Alara sentiu algo quebrar dentro dela. Raiva, dor e poder. O colar de quartzo explodiu em luz, tão brilhante que todos tiveram que desviar o olhar. Alara se levantou e sua voz ecoou com autoridade ancestral. Chega! Uma onda de energia pura emanou dela, lançando atacantes para trás como bonecos de pano. A montanha tremeu, rochas caíram, e por um breve momento o silêncio reinou. Caelion virou-se, os olhos arregalados. Alara, mas antes que ela pudesse responder, uma voz conhecida cortou o ar. Impressionante, realmente impressionante. Serafine emergiu da fumaça, acompanhada por Teron e pelo menos 20 guerreiros. Mas não eram eles que faziam o coração de Alara afundar. Era a figura encapuzada entre eles. A figura removeu o capuz, revelando um rosto que Alara não via há anos. Cabelos grisalhos, olhos cor-de-mel exatamente como os dela. Pai? Sussurrou Alara, incrédula. Corvus, o antigo beta da matilha lunar, olhou para a filha sem emoção. Alara, você está vivo? Disseram que você tinha morrido na guerra contra os caçadores. Eu fingi minha morte, porque tinha uma missão maior. Caelion rosnou. Que missão? Corvus ignorou-o, mantendo os olhos em Alara. Encontrar e destruir o colar antes que ele despertasse, antes que você se tornasse o que se tornou. Alara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você sabia? Sabia o que eu era e me rejeitou mesmo assim? Eu te rejeitei para te proteger, mas você foi teimosa, sobreviveu e agora não tenho escolha. Ele fez um gesto e os guerreiros avançaram. Caelion se colocou entre eles e Alara. Vocês não vão tocá-la. Corvus suspirou. Alfa Caelion, eu não quero matá-lo, saia do caminho. Nunca. Então morrerá. Teron sorriu cruelmente e gesticulou. 10 arqueiros emergiram das sombras, todos com flechas de prata apontadas para Caelion. Alara gritou. Não! Pai, por favor! Corvus hesitou por uma fração de segundo, e naquele momento Alara viu a dor em seus olhos, viu o conflito, viu o pai que um dia a amara. Você não precisa fazer isso, disse ela, a voz quebrando. Podemos acabar com isso juntos. Podemos trazer paz de verdade. A paz exige sacrifício, filha, e você é esse sacrifício. Não, Caelion rugiu. Eu não vou permitir. Ele avançou, mas Serafine foi mais rápida. Lançou uma rede de prata sobre ele, uma rede enfeitiçada que queimava ao contato com pele de lobo. Caelion caiu, rugindo de dor. Caelion! Alara correu em sua direção, mas Teron a interceptou. Ele era forte, mas ela era maior.
Jogou-o para o lado e se ajoelhou ao lado de Caelion, tentando remover a rede com as mãos. A prata queimou sua pele também, mas ela não se importou. Saia daqui, ofegou Caelion, o rosto contorcido de dor. Não sem você. Corvus se aproximou devagar. Última chance, Alara. Venha voluntariamente e eu poupo o Alfa. Alara olhou para Caelion, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não faça isso, sussurrou ele. Por favor. Ela tocou o rosto dele, memorizando cada detalhe. Eu te amo. Nunca esqueça isso. Alara, não. Ela se levantou e encarou o pai. Eu vou, mas você jura pela sua honra que não vai machucá-lo. Corvus assentiu. Você tem minha palavra. Alara começou a caminhar em direção a ele, mas Caelion gritou. Não! Alara, volte! 2 guerreiros o seguraram, impedindo-o de se levantar. Alara chegou até Corvus. Ele colocou algemas de prata em seus pulsos e ela sentiu seus poderes sendo suprimidos imediatamente. Corvus olhou para Teron. Levem-na. Rápido! Deron sorriu e agarrou o braço de Alara com força desnecessária. Caelion lutava contra os guerreiros, rosnando, berrando o nome dela. Alara olhou para trás uma última vez, gravando a imagem dele em sua memória. Viva! Sussurrou ela, sabendo que ele não podia ouvi-la. Viva e seja feliz. Eles a arrastaram para fora da caverna, para dentro da fumaça e escuridão. Caelion finalmente se libertou, rasgando a rede com força bruta, apesar da dor excruciante. Correu até a entrada, mas eles já tinham desaparecido. Caiu de joelhos, o rugido de dor e desespero ecoando pela montanha. Alara! O ancião colocou a mão em seu ombro, o rosto sombrio. Ela se foi, Alfa. Caelion apertou os punhos, sangue escorrendo entre seus dedos, onde a prata havia queimado. Não, eu vou buscá-la, vou encontrá-la, mesmo que seja a última coisa que eu faça. O ancião balançou a cabeça lentamente. A lua vermelha surge hoje ao anoitecer. Se não a encontrarmos até lá, tudo estará perdido. Caelion olhou para o céu, onde a lua começava a ganhar um tom avermelhado. Tinha menos de 12 horas e nem sabia se ela ainda estava viva. Caelion não dormiu, não comeu, apenas rastreou. Com a ajuda dos gigantes sobreviventes, seguiram o rastro de Alara através da floresta, montanhas e vales. O tempo escorria como areia entre os dedos. O céu começava a ganhar tons avermelhados. A lua vermelha estava chegando. Encontraram o acampamento ao entardecer. Era uma clareira antiga, cercada por pedras erguidas em círculo. No centro, Alara estava acorrentada a uma dessas pedras, as algemas de prata brilhando contra sua pele. Caelion sentiu o coração apertar. Ela estava viva, machucada, exausta, mas viva. Corvus estava ao lado dela, segurando uma adaga ritual. Teron e Serafine montavam guarda com pelo menos 30 guerreiros. O ancião tocou o ombro de Caelion. É uma armadilha. Eles querem que você venha. Eu sei, mas não me importo. Alfa, seja sensato. São muitos. Caelion virou-se, os olhos brilhando com determinação feroz. Então que venham todos. Eu atravessarei o inferno por ela. Ele não esperou resposta. Saiu das sombras e entrou na clareira, sozinho. Todos os olhares se voltaram para ele. Serafine sorriu com desdém. O Alfa apaixonado. Que romântico e que estúpido. Caelion ignorou-a, os olhos fixos em Alara. Ela ergueu a cabeça, os olhos arregalados. Caelion, não, é uma armadilha. Eu sei. Corvus deu um passo à frente, a adaga ainda na mão. Você deveria ter ficado longe, Alfa. Agora ambos morrerão. Antes morrer ao lado dela do que viver sem ela. Caelion avançou, mas guerreiros o cercaram imediatamente. Ele lutou com ferocidade selvagem, derrubando 3, 4, 5, mas eram muitos. Uma lâmina cortou seu braço, outra suas costas. Ele caiu de joelhos ofegante. Caelion! Alara gritou, lutando contra as correntes. Não, deixem-no ir. Corvus se aproximou de Caelion, a adaga apontada para seu coração. Você é corajoso, mas coragem não muda o destino. Você está errado. Caelion cuspiu sangue. O destino não é algo que nos acontece, é algo que criamos. Corvus hesitou. Naquele momento, a lua surgiu no horizonte, vermelha como sangue, vermelha como fogo. O colar de Alara explodiu em luz, tão intensa que as algemas de prata se partiram como vidro.
Ela se ergueu e sua voz ecoou com poder ancestral. Chega! Uma onda de energia pura emanou dela, lançando todos para trás. Apenas Corvus permaneceu de pé, protegido por um amuleto antigo. Alara caminhou até Caelion e o ajudou a se levantar. Suas mãos brilhavam com luz prateada, curando os ferimentos dele instantaneamente. Você veio por mim, sussurrou ela, lágrimas nos olhos. Sempre vou vir por você. Ela o beijou e naquele beijo algo mudou. A maldição ancestral tremeu, rachou, começou a se desfazer. Corvus observava, os olhos arregalados. Não, isso não deveria ser possível. Alara se separou de Caelion e encarou o pai. Você estava errado, pai. O sacrifício que a paz exigia não era minha morte. Era o sacrifício do ódio, do medo, da vergonha. Ela estendeu a mão. A profecia não falava de destruição, falava de união, de perdão. Corvus olhou para a mão estendida, depois para o rosto da filha. Viu a mãe dela naqueles olhos. Viu a bondade que ele pensava ter perdido. A adaga caiu de sua mão. Eu só queria te proteger, eu sei. Mas me proteger me mantendo aprisionada não era amor, era medo. Ele deu um passo à frente hesitante. Você pode me perdoar? Alara sorriu através das lágrimas. Já perdoei. Corvus caiu de joelhos e abraçou a filha. Finalmente, depois de tantos anos, a lua vermelha brilhou mais intensa e então algo mágico aconteceu. As marcas nas pedras antigas começaram a brilhar. O chão tremeu e de dentro da terra brotaram flores. Centenas, milhares delas, cobrindo a clareira em um tapete de luz e vida. A maldição fora quebrada. Teron e os guerreiros baixaram suas armas, hipnotizados pela beleza. Até Serafine caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Caelion puxou Alara para perto, e sob a lua vermelha, diante de todas as matilhas reunidas, ele declarou: Alara Veneris Caelum, você não foi enviada a mim como castigo. Foi enviada como bênção, como parceira, como destino. Você aceita ser minha companheira, agora e sempre? Alara sorriu radiante. Aceito, agora e sempre. Eles se beijaram novamente e desta vez lobos e gigantes uivaram juntos. Um som de celebração que ecoou pelas montanhas, anunciando uma nova era. Nos meses que se seguiram, a paz foi restaurada. Lobos e gigantes reconstruíram a aliança. Alara tornou-se a ponte entre os dois povos, respeitada e amada por ambos. Caelion governava ao lado dela, não como um alfa autoritário, mas como um líder que entendia o poder do amor e da compaixão. E numa noite clara, sob as estrelas, Alara olhou para Caelion e perguntou: Você se arrepende de ter arriscado tudo? Ele a puxou para mais perto, beijando sua testa. Nunca. Você valeu cada batalha, cada cicatriz, cada momento. Ela sorriu e encostou a cabeça em seu peito. Eu te amo, meu alfa. Eu te amo, minha guardiã. E ali, sob o luar prateado que os uniu, eles encontraram não apenas amor, mas propósito. Prova viva de que até os gigantes precisam de um lar. E que até os alfas precisam de alguém que os ensine a ver além do medo. O destino não os trouxe juntos para puni-los. Trouxe para lembrá-los de que o amor verdadeiro não conhece tamanho, forma ou origem. Apenas conhece coragem. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.